Eu sou Felipe Bezerra, fiquei responsável por apresentar o caso aqui dos balanços farmacológicos e litotripsia coronária. Vou apresentar um caso para vocês, foi realizado no nosso centro de cardiologia intervencionista, no Hospital Israelita Albert Einstein. Os operadores foram o Dr. Pedro Lemos, Dr. José Mariani Júnior, Dr. Stefano Gasol. Apresentação clínica do paciente. Se trata de um paciente masculino, 78 anos, hipertenso, doente renal crônico, creatinina da admissão de 2. Paciente que 14 dias antes da admissão no nosso serviço, tinha sido admitido em outro hospital com dor torácica e hipotensão. Foi diagnosticado com infarto sem supra, choque cardiogênico, fração de ejeção de 35% no eco daquela ocasião, além de alterações segmentares na parede anterior e parede lateral. Esse paciente ficou internado em UTI, um tempo prolongado, drogas vasoativas, mas conseguiu ser efetuado o desmame das drogas vasoativas e, consequente, melhora clínica, sendo então tido condições de ser transferido para o nosso centro para estratificação invasiva com cateterismo. Neste período, o paciente requereu sessões de diálise e chegou ainda assim para o nosso exame com a creatinina de 4. A angiografia, nós podemos identificar na coronária direita uma coronária de bom padrão, apenas lesões em ramos distais. Já na coronária esquerda, podemos identificar já a calcificação importante antes da injeção, e no tronco da coronária esquerda, no terço distal, alguma lesão, irregularidades, 30% no máximo. No ramo circunflexo, a gente pode identificar no seu terço proximal uma lesão já importante. No primeiro ramo marginal mais significativo, uma outra lesão também categorizada como importante, uma calcificação aqui neste ponto duvidosa, pela angiografia somente. Podemos identificar também que na circunflexa, a partir do seu terço médio, tem uma lesão que parece ser uma oclusão crônica, recanalizada e com fluxo lento. Também nessa injeção podemos identificar na coronária descendente anterior, a gente identifica uma calcificação importante e alguns pontos de oclusão que parecem ser no seu terço médio e no seu terço proximal. Nas posições craniais, podemos identificar aqui com mais clareza a lesão do terço proximal da DA, com calcificação importante, assim como a lesão segmentar no terço médio da descendente anterior, com calcificação também importante. O segundo ramo diagonal, que sai junto a essa lesão, parece ser um ramo diagonal fino, de importância anatômica moderada. Na injeção cranial esquerda, identificamos praticamente os mesmos achados. Na posição oblíqua esquerda caudal, aqui a gente pode observar muito bem a lesão da circunflexa, como é suboclusiva, bem como as calcificações na descendente anterior e essa calcificação duvidosa nessa circunflexa, coisa que vai ser tema da nossa abordagem durante o caso. Sumarizando os achados angiográficos, podemos ver que na circunflexa, nas setas em azul, essa lesão é importante no terço proximal do ramo marginal. No seu terço proximal da circunflexa, podemos identificar essa lesão suboclusiva, 90% nas setas em amarelo. Agora, já em laranja, avermelhado, podemos ver no segmento médio da descendente anterior a lesão calcificada, segmentar. Aqui, reforço para vocês, demonstrando no canto inferior da tela, a calcificação angiográfica importante no ramo, nos ramos da descendente anterior, não é? E em verde a lesão ostial da descendente anterior. Sumarizando um caso, se trata de um paciente idoso, renal crônico em diálise, baixa fração de ejeção, doença multivascular, syntax score elevado, calculado em 42,5, e o planejamento ser realizado uma boa modificação de placa e tentativa de deixar nada para trás, uma abordagem com balões farmacológicos. Seguimos então para o caso. Bom dia, boa tarde a todos, um prazer grande estar aqui. Acho que todos já viram o caso apresentado pelo Felipe, que está aqui conosco, Felipe Bezerra, Stefano Gasol, José Mariani, eu sou Pedro Lemos, a equipe da .com fazendo uma filmagem espetacular, nossa enfermeira Joyce, o Eliseu, Eduardo, Sebastião, aqui atrás o Felipe coordenando tudo na anestesia. Belíssimo dia de inverno aqui no Einstein. Nós temos hoje um caso bastante desafiador, como todos já viram na apresentação do Felipe,
Vamos começar a apresentar. O que nós fizemos até agora foi basicamente a cateterização. Estamos com um Slender, então pela radial direita, um Slender 6/7. Estamos com um XB 7 frente, ligado na nossa assist. Ultrassom intravascular já montado, é um ultrassom de 40 MHz. Vamos começar o nosso tratamento. Nossa intenção é primeiro explorar com ultrassom a circunflexa. Vamos ver o grau de calcificação da circunflexa, comprimento da lesão, tamanho do vaso. A calcificação da circunflexa angiograficamente não parece ser tão acentuada quanto a descendente anterior, que tem uma calcificação acentuada. E a nossa primeira intenção é começar o tratamento entendendo o que é a circunflexa, para depois seguir no tratamento da descendente anterior. Tem um ramo diagonalis, é um tronco trifurcado, tem um ramo diagonalis com alguma lesão. Nós tensionamos, no primeiro momento, deixar o diagonalis, o intermédio, em tratamento conservador, se for possível. Mariane, Stefano, alguma observação? Não, nenhuma. Vamos lá. Vamos manter pelo plano. Vamos em frente. Então nós vamos ver se o ultrassom, já passei a corda, se é uma BMW para circunflexa, é bem distal. Vamos passar o cateter de ultrassom aqui, ver se ele vai. Bem gentilmente. Então, não teve grandes problemas na passagem. Isso é um bom sinal. Agora no ultrassom, vamos ver o aspecto da circunflexa. Estamos bem distal na circunflexa. Eu vou fazer o pullback agora. Pullback da CX, Edu. Pullback automático a 0,5 milímetro por segundo. Bem distal. O que chama a atenção já, né, Pedro, é que a gente vê, apesar da pouca quantidade de placa, a hiperrefringência das hemácias, né, sugerindo já um fluxo um pouco lentificado, provavelmente pela lesão suboclusiva do terço proximal da artéria circunflexa. Mas realmente uma placa de componente fibrótico, até o momento pouco obstrutiva, não vi nada de calcificação. Agora a obstrução grave. Nesse ponto, algum grau de calcificação, principalmente ali em torno de 6 horas, não é? Nós temos alguns critérios para chamar de calcificação grave a ultrassom intravascular. Você se lembra deles, Sim, Pedro. A gente tem pelo menos mais de 180 graus de arco de cálcio. Infelizmente, o ultrassom não consegue ver a penetração, portanto, espessura do cálcio. Mas arco de cálcio de 180 graus e pelo menos 5 milímetros de comprimento do cálcio. Agora nós estamos bem proximal, já é tronco da coronária esquerda. O tronco nessa região, depois nós vamos fazer uma exploração manual, mas o tronco nessa região não tem placa acentuada. Vamos ver o tronco distal com mais detalhe. Ótimo, eu estou indo com a mão aqui. Esse parece ser o ósteo da circunflexa. Até a entrada da circunflexa. Esse é tronco distal. O tronco distal me parece, tem calcificação, algum grau de placa, mas não parece ter obstrução. O ósteo da circunflexa. Eu estou agora empurrando o catéter ligado. Esse ponto é um ponto de lesão mais acentuada. Eu vejo um arco de cálcio ali de quase 180 graus, entre 2 horas e 6 horas, mas não chega a ser 180, seguramente não é 270. Continuo empurrando, ainda tem algum grau de calcificação ali, em torno de 7 horas, 6, 7 horas, a emergência de um ramo em torno de 5 horas. Continuo empurrando, esse é o ponto mais obstrutivo e a gente não vê aqui uma calcificação muito grosseira. Eu queria chamar a atenção nesse ponto, Pedro. A gente realmente não vê uma calcificação muito grosseira, mas vê uma sombra acústica atrás dele, sugerindo ser uma placa atenuada, né? Então, provavelmente no interior dessa placa existem microcalcificações. Nós não conseguimos identificar pela resolução do ultrassom, mas talvez esse seja um bom exemplo de placa atenuada. Aqui nesse ponto a gente vê uma calcificação mais evidente, né? Sim. Branco intenso com sombra acústica. Entre 2 horas e 7 horas, depois mais um pontinho de calcificação ali em torno de 10 horas. Eu tenho a impressão que nós não precisamos de shockwave aqui,
que vocês acham? Eu concordo, todas as calcificações são menores do que 180 graus, não são maiores do que 5 milímetros de comprimento. Acho que dilatação com balão não complacente, acho que provavelmente será o suficiente para esse caso. Ok. Estamos já dilatando com balão não complacente 330 circunflexa. Passamos uma corda já para a descendente anterior, é uma outra BMW. Aqui a gente consegue ver bem o grau de calcificação da descendente anterior. Foi quantas atmosferas aí, Zé? 10 atmosferas. 10 atmosferas só, abriu a lesão distal. Puxar um pouquinho o balão para fazer mais proximal. Dá um testinho, Stefano, por favor. Ok, vamos lá. Ok, parece que abriu bem, né? Como sugeria o ultrassom, né? Menos cálcio. Parece que ficou ok, né? Vamos ver como vai ser a reação dessa artéria. Ficando estável, acho que é uma boa abordagem seria tentar só balão farmacológico aí, né? Então, no ultrassom que a gente consegue ver, então uma artéria de pelo menos 3 milímetros de diâmetro, né? E esse é o maior diâmetro nesse ponto de menor doença na porção proximal. Nós não vamos chamar de referência proximal, mas é o que mais se aproxima do tamanho da artéria. Então, nós usamos um balão 3 não complacente na tentativa de fazer uma dilatação 1 para 1 com base no ultrassom. Agora vamos fazer o ultrassom da descendente anterior. Vamos ver se passa, né? Então o ultrassom aqui acho que não vai passar. Nós temos essa lesão ostial, muito cálcio, e logo depois, eu estou empurrando bastante, logo depois tem a lesão mais grave, quase suboclusiva, eu não vou forçar não. Vamos fazer uma pré-dilatação. E o grau de calcificação pela angiografia é evidente, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente faz ultrassom depois. Dá um balão não complacente 2.020, por favor, pessoal. Passou bem? Ótimo. Dá um testinho, por favor, Zé. Teste. Pode dilatar. Só até 8 atmosferas. Aspira aí, Zé. Dá uma quebrada um pouco mais aí, Zé, por favor. 14. Aspira aí, Zé. Dilatando com balãozinho 2.0, só para criar passagem, nós já decidimos com base na angiografia que nós vamos com shockwave aqui. Dá um testinho, Zé, por favor. Testinho, Stefano, por favor. Ok, vai lá, Zé. Agora a dilatação da DA proximal, também com balão 2.0, só para criar passagem, tá bom. Vamos ver se o ultrassom passa. Ok. A ultrassom. Muito bem. Então, o catéter de ultrassom 40 MHz, acabamos de ligar o pullback automático a meio milímetro por segundo, estamos no terço médio da artéria descendente anterior e uma região de artéria normal. A gente consegue ver, a despeito de ser aqui uma artéria de 2,5 milímetros, menos do que 3 milímetros, a gente vê muito bem a camada média e a ausência de placa aterosclerótica neste ponto. Um ramo aqui às 3 horas. Agora sim, uma placa aterosclerótica com remodelamento geométrico positivo, calcificação, já algumas pequenas fraturas de cálcio em decorrência do balão 2, um arco de cálcio de 270 graus, com também uma pequena fratura causada pelo balão 2, algumas outras pequenas fraturas às 9 horas. Mais um ramo, um arco de cálcio de quase 360 graus, o diâmetro da artéria aumenta. Estamos com esse diâmetro de luz aqui de pelo menos 3 para 3,5 milímetros. A gente observa bastante calcificação, realmente um arco de cálcio de quase 360 graus. Algumas fraturas do cálcio nessa região, mas se mantém realmente pelo ultrassom o que observávamos a angiografia. Quase que toda a extensão com pelo menos 270 graus de cálcio e alguns pontos de 360 graus de cálcio. Aqui 180 graus de cálcio, uma placa excêntrica.
mais calcificação, só a 1 hora não tem calcificação, os arcos de reverberação típicos da calcificação importante, um arco de cálcio de quase 360 graus, uma lesão suboclusiva, uma área luminal com certeza menor do que 2 milímetros quadrados. Agora a calcificação entre 12 e 1 hora, realmente uma calcificação exuberante que sugere aqui a indicação, a necessidade da utilização de um método adicional que não só o balão para tratamento dessa calcificação. O ósseo da artéria descendente anterior, entre 6 e 7 horas a gente vê a corda guia da circunflexa, terço distal do tronco da coronária esquerda, placa, porém placa não obstrutiva, depois nós vamos avaliar a carga de placa dessa região para ajudar a definir a estratégia de tratamento. É isso, Pedro. Nós estamos na região sem placa. Na angiografia, cadê o injetor, Stefano? Na angiografia, o probe do ultrassom está exatamente naquele ponto onde vai ser o término da lesão. Então nós vamos medir com ultrassom manual o comprimento da lesão do segmento que nós vamos tratar. Eu zerei, vamos puxar e nos guiarmos pelo ultrassom até essa região aqui, onde existe cálcio, mas a luz volta a ser normal, deu 18 milímetros. E se nós formos até o ósteo da coronária da descendente anterior, continuamos puxando e muito facilmente a gente vê, aqui já é tronco distal, que daquele ponto até o tronco distal, a gente vê as duas marcas das cordas, está dando 49, 50 milímetros. Então é uma manobra fácil manualmente da gente medir pelo AIVUS o comprimento dos dispositivos e da lesão que a gente quer tratar. Vamos lá. Estávamos aqui discutindo qual dispositivo a ser utilizado, né? Já decidimos que não será só balão, pode ser um scoring balloon, um cutting balloon, aterectomia rotacional ou shockwave. A nossa preferência é pelo shockwave, porque ele vai ser capaz de tratar todo o segmento calcificado com todos os diâmetros arteriais aqui apresentados. Então, por exemplo, o terço médio da artéria descendente anterior tem 2,78 milímetros de luz, o que significa dizer que nós não temos uma oliva desse tamanho para tratar a lesão calcificada nesse ponto. Portanto, esta talvez seja, além da facilidade técnica da utilização do balão de litotripsia shockwave, a possibilidade de usar diâmetros de 3,5 milímetros, tratando artérias que têm diâmetros luminais maiores que não seriam adequados para a aterectomia rotacional. Então, nós vamos de shockwave, balão de litotripsia de diâmetro 3, para tratar todo esse segmento do ósseo até o terço médio da artéria descendente anterior. Nós estamos tentando economizar o máximo de contraste possível. Esse é um paciente dialítico, que ficou recentemente dialítico, mas nós vamos fazer uma angiografia aqui só para vermos como é que ficou a descendente anterior depois da pré-dilatação com o balão 2.0. Então foi uma dilatação suave com balão 2.0, somente para criar espaço para passar o ultrassom, para passar agora o shockwave. A gente vê que nós ainda estamos numa situação de lesão acentuada, tanto na lesão na parte proximal quanto na parte média da descendente anterior. Vamos com o shockwave 3.0 para ver a reação. O que o Felipe está fazendo aqui agora é o preparo do balão de litotripsia. Ele funciona de maneira muito simples, é muito fácil de operar. Agora, o passo fundamental é garantir que não tenha ar dentro do sistema. Então, para que não tenha ar dentro do sistema, a gente tem que esvaziar 3 vezes todo o sistema, como o Felipe está fazendo, através do vácuo. Depois disso, o sistema vai ser conectado ao console e a gente vai operá-lo de maneira habitual, com insuflação a 4 ATM, e o console funciona de maneira automatizada, aplicando 10 choques em cada ciclo. A conexão é muito simples. A gente tem o emissor de onda e aqui é o conector. A gente só conecta dentro do sistema que está estéreo e pronto. O sistema que reconhece automaticamente e a gente pode sepulta aplicar. Ele bastante para lá. Pronto. Então, o balão do shockwave é um balão de rápida troca. Não tem grande mistério. O que nós vamos encaixar o
o balão na corda 0,14. A rápida troca dele é de comprimento muito semelhante ao de um balão habitual. Todos os balões de Shockwave para a coronária têm o mesmo comprimento, 12 milímetros. Há balões de 2,5, 3, 3,5 e 4 de diâmetro. E nós, como o Stefano já falou, nós vamos usar aqui nessa artéria o balão 3,12. O intuito é fazer a litotripsia na região média e também na região proximal. Avança o catéter da mesma maneira que um balão habitual. Nós vamos dilatar, insuflar o balão a 4 atmosferas, fazer as ondas de choque e depois completar com 6 atmosferas. Acho que todos puderam ver na angiografia que o balão passou muito suavemente. Dá um testinho, Stefano, por favor. Testinho. Ótimo. Acho que é aí. Vamos lá? 4 atmosferas. Insuflamos a 4 atmosferas. 4, choque. Habilita. Habilitou. Nós já estamos fazendo choques. Vão ser 10 pulsos. Interessante ressaltar que vai aparecer no eletro, né? Terminado, 6 atmosferas. 6 atmosferas. Dessufla. Seis atmosferas. 6. Acho que já abriu, né? Uhum. Aspira aí. 4 atmosferas. Nessa região não 4. tinha uma lesão muito acentuada, mas havia bastante cálcio. Então nós vamos dilatar também. Um pouquinho de ar ali, né? 4. 4 atmosferas. Já abriu. Com 6 atmosferas. 6. Aspira. Agora vamos fazer o ósteo. Eu acho que no ósteo a gente podia, era o ponto mais calcificado, né? Onde nós ainda temos 4 pulsos de 10 choques. Vamos guardar para essa região. Testinho. Testinho. Vai lá. 4. 4. Nós vamos até 6 aqui. Acho que abriu, né? Aspira aí. Trabalho. Paciente bem estável. Está até meio 4. hipertenso agora. Então está tudo estável, tudo tranquilo. Seis atmosferas. 6. Ótimo. Nós ainda temos 2 ciclos de 10 pulsos. Vou completar esses ciclos um pouquinho mais para frente. Mais 10 ciclos. Últimos 10 ciclos. Vamos filmar? Vamos. Filmar já nessa projeção, a gente vê o ósteo da DA. Aproveitamos e vemos, passado alguns minutos, como é que está a circunflexa, ver se manteve o resultado. Bem dilatada, né? E não afetou o intermédio, né? Não. A diagonal, então, é uma pequena diagonal que parece que o fluxo diminuiu, mas é uma diagonal pequeno que nós já tínhamos decidido em deixar em tratamento mais conservador. E o ramo intermédio bem estável. Ok, interessante. Nós estamos há 10 minutos já depois da última dilatação. A angiografia é essa que está aparecendo na tela, muito estável, tanto para circunflexa quanto para descendente anterior. Então nós resolvemos fazer esse caso, uma tentativa, vamos ver depois como é que fica, de só balão farmacológico. Esse é um balão farmacológico da B-Braun, o Sequent Please. O recobrimento é com paclitaxel, a droga é paclitaxel. A recomendação é que nós insuflemos o balão de um jeito mais prolongado para que a gente possa fazer a tatuagem da droga na artéria. O balão farmacológico não deve ser interpretado como um dispositivo de dilatação, ele é um dispositivo de entrega de droga. Então nós precisamos de pelo menos 30 segundos, ideal 60 segundos do balão insuflado, e é isso que nós vamos fazer. Nós não temos comprimento suficiente para, com um balão só, cobrir
tudo que precisamos, tanto na descendente anterior quanto na circunflexa. Então, a nossa intenção é fazer balão farmacológico para DA médio proximal, balão farmacológico para CX médio proximal e depois completar com balão farmacológico em kissing nas duas artérias, terço proximal das duas artérias, DA e CX. O ideal é não encostar na parte que tem droga. É um balão 0,14 habitual, rápida troca. Então nós não encostamos na parte com droga. Essa é a corda da circunflexa. Então nós vamos fazer primeiro a circunflexa médio proximal, depois a descendente anterior. Navegação muito fácil do balão. Testinho, por favor. O nominal é 7. Nós vamos até 7, 8 atmosferas para ter certeza que o balão ficou totalmente insuflado. Colocamos o cronômetro ali, 13 segundos, 14. Esperando dar os 60 segundos, o paciente está muito estável. Outro balão 330. Sequent Please 330. 7 atmosferas. DA médio proximal. 7 atmosferas, 8. Isso para ter certeza que o balão se expandiu. Dá uma olhada, 7 atmosferas, depois do shockwave, olha como o balão expande bem homogeneamente. Totalmente né? simétrico. Ok, estamos completando 60 segundos, desinsuflando. Ótimo. Então agora nós vamos completar com 2 balões farmacológicos simultâneos. Nós vamos fazer um kissing, não, vai ser quase um em V, para tentar pegar o mínimo possível do tronco da coronária esquerda, que não tinha lesão acentuada, nem perto disso, mas tinha alguma placa. Então nós vamos evitar fazer um kissing muito exuberante no tronco da coronária esquerda. Cadê o outro balão? Vamos filmar? Vai lá. Vamos filmar as duas. Pode ir? Você está na DA? 7 atmosferas. 0 7. cronômetro. 7. Cronômetro Ok. on. Cronômetro zerado. Essa é uma parte que nós temos que ficar sempre de olho em isquemia, tá? Tanto circunflexa quanto descendente anterior fechadas. Manter pelo menos 60 segundos aqui. Ok, pode desinsuflar. Esse é o resultado final. Fica bem satisfatório, né? O que vocês acham? Extremamente. Muito. Vamos ver a cranial? Não, eu estou satisfeito. Transformamos o caso, anatomicamente, um caso complexo, tronco, ou DA, CX e diagonales, trifurcado, bem calcificado a descendente anterior, com lesões para além dos terços proximais. Se a gente fosse fazer com stent isso tudo, é possível, e nós estávamos preparados para isso, mas requeriria uma série de estratégias aqui para a gente deixar tudo aberto e bem dilatado. Fizemos tudo com balão farmacológico, sem forçação, né? Acho que o resultado angiográfico é bem satisfatório. Eu estou contente com o que a gente conseguiu. Então nós vamos fazer uma última angiografia, passado já uns 5 minutos, para ver se ficou estável tudo que a gente fez. É uma coisa. Bem satisfatório, né? Ok, acho que encerramos. Eu tenho a impressão que esse caso foi um caso muito educativo.
Nós aprendemos muito, espero que todos tenham aprendido também. Passa a palavra para o Mariane para encerrar o caso. Pessoal, eu acho que a possibilidade de aliarmos duas tecnologias excepcionais, uma não tão nova, o balão farmacológico, mas voltando com uma força tremenda para a utilização no nosso dia a dia, e uma tecnologia relativamente nova no nosso país, há um ano, a balão de litotripsia, possibilita exatamente esse tipo de resultado. Então a gente está vendo a cardiologia intervencionista mais uma vez mudar. Nós temos que nos adaptar os nossos olhos, a gente está acostumado com aquele resultado angiográfico do stent excepcional, este não é um resultado esperado no balão farmacológico, mas o segmento angiográfico desses pacientes mostra uma recuperação da anatomia vascular, como se fosse quase com a sua, voltando à sua originalidade. Portanto, esse é o exemplo. Se fôssemos fazer a moda convencional, estaríamos até agora tratando provavelmente um vaso, seriam necessários de 5 a 6 stents, e hoje, com um balão de litotripsia e 4 balões farmacológicos, a gente obteve esse resultado angiográfico muito satisfatório para nós. Muito obrigado pela presença de todos, em breve estaremos juntos interagindo.